Queridos irmãos em Cristo, é uma grande felicidade estar aqui agora, neste momento, buscando nos fortalecer, sentindo sempre a presença amorosa e amiga dessa espiritualidade que nos acompanha. Saudando os trabalhadores da nossa casa, luz e amor, os trabalhadores espirituais e os trabalhadores encarnados. E assim, aproveitando esses momentos que o progresso nos oferece a oportunidade de estarmos falando, de estarmos unidos através da internet, e isso é muito bom, para levar a palavra do Cristo, os ensinamentos do Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos nos recolher agora, abrir as portas do nosso coração, as portas da nossa mente, as portas da nossa casa, para que essa luz adentre a nossa alma, o nosso espírito, adentre ao nosso lar, fortalecendo os nossos familiares, fortalecendo também a todos que nós tivemos afeição. E também o fortalecimento dessa humanidade de hoje, nossos irmãos em Cristo, que tanto estão necessitando como nós, deste amor de Deus, de sentir esse amor. Então vamos nos recolher, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de amor, misericórdia e justiça. Ó Deus, nosso Pai, é tudo por amor a vós, Senhor, que abrimos os nossos corações e buscamos o Teu reino. O Teu reino através de nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, aquele que veio até nós trazer a luz do mundo. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E que tomou para si o cuidado do nosso querido planeta azul, nosso planeta Terra. E hoje pedimos também a Jesus, a Maria de Nazaré, que nos fortaleça para que essa passagem que estamos vivenciando hoje, sejamos fortalecidos pelo Evangelho do Cristo. Sentindo sempre a presença amorosa e amiga dessa espiritualidade que nos fortalece, vamos dando graças a Deus. Que assim seja. Queridos irmãos, o nosso tema de hoje, ele traz muitas reflexões. O que buscais? O que será que nós estamos buscando hoje, Senhor, que é tão importante? Vivenciando as dificuldades, as aflições que estamos, o que devemos buscar? Então nós aqui estamos buscando os ensinamentos do Cristo, porque Ele diz, numa das passagens dele, vinde a mim, vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Comigo o fardo é leve. O que diz Jesus? Muitas das vezes a gente acha muito bonito as palavras do Cristo, a fala do Cristo, são lindas, mas a gente não entra no que vai atrás da letra, o conhecimento que ela vai nos proporcionar. Então, o que pede o Cristo para nós que buscamos hoje esse conhecimento para poder aliviar as nossas aflições? Ele diz que vai aliviar, ele não disse que iria tirar o nosso fardo, porque é importante a gente, nós que acreditamos em mais de uma vida, que nós que sabemos, através da doutrina dos Espíritos, que temos muitas existências e que uma existência ligada à outra vai levar à nossa evolução. Então, vamos entender e, acima de tudo, exercitar as palavras do Cristo. Ele diz que com ele o fardo é leve.
o seu evangelho vai nos sustentar para essa travessia que estamos passando agora. E todos nós fomos criados nas mesmas condições, não fomos? Isso que a gente aprende da doutrina, não há privilégios. Se não há privilégios, todo mundo, todos nós temos a mesma capacidade de buscar a verdade para iluminar a nossa vida. E Jesus coloca, conhece a ti mesmo. Então, para buscar alguma coisa, eu preciso saber o que eu quero buscar e o que estamos buscando hoje. Então, vamos trazer uma passagem que diz, que buscais? Porque houve muitos momentos que a gente busca a Deus. E nessa passagem de João Batista, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Quem é João Batista? João Batista é o precursor de Jesus. Ele já havia sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento que ele iria vir e iria mostrar o verdadeiro profeta. Iria trazer o Messias. Ele falava de Jesus. Mas o povo daquela época via em João Batista já o Messias. Ele falava, não, eu não sou o Messias. Ele vai aparecer. Então, o João Batista tinha também discípulos. E os discípulos o seguiam, ouviam a palavra dele dizendo desse reino que seria, que esse Messias iria trazer. Então, se buscava em João Batista essa verdade que já estava programada e profetizada. E João Batista estava com 2 discípulos. Um é André e o outro discípulo não foi nomeado nessa passagem. E ele se aproximam de Jesus e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Eles ficaram espantados porque João Batista nomeou quem seria o Messias. É esse o Cordeiro de Deus, que depois a gente viu que no batismo isso se concretizou. Eles ficaram muito felizes e foram até quando souberam que o Messias havia chegado e que era Jesus, eles foram contar a Pedro e todos ficaram felizes. E aí se forma todo o conjunto dos apóstolos do Cristo, o chamamento de cada um dele. E que Jesus estava buscando os seus auxiliares para que desse continuidade ao que ele dizia. Então, ele, acima de tudo, buscava levar esse conhecimento a esses irmãos, a esses apóstolos, para que depois eles propagassem. E isso aconteceu. Então, essa passagem nos mostra de que a gente é um eterno buscador. Se nós formos pensar na nossa infância do corpo físico, na nossa infância espiritual, nesse globo, nossa querida Terra azul, nesse planeta azul, nós sabemos que tudo começou e que Deus deu ao nosso Mestre Jesus o governo do nosso planeta. Então, ele cuida de nós. Ele recebeu esse grupo de espíritos para que o auxiliasse na sua evolução, na evolução dessa humanidade. Então, nos primeiros momentos, o que nós buscávamos quando ainda nós éramos primitivos? Vivíamos nas cavernas porque nós buscávamos uma proteção física para as intempéries do globo. Buscávamos nos proteger o corpo físico com abrigo, com roupas. Buscávamos também o alimento, mas éramos nômades e entrávamos num ambiente que havia esse alimento, comia e andávamos procurando mais alimentos e mais alimentos. Aí o tempo foi passando, na nossa ignorância ainda, que a gente não tinha conhecimento, essa busca chegou a um momento que foi necessário, acima de tudo, chega-se num lugar que já não tem mais alimento. Aí começa o retrocesso, eles voltam atrás, aí eles percebem que neste caminho havia
que eles haviam deixado. Quando eles estavam se alimentando, eles deixavam sementes. E aí já veio aquela. E as sementes deram frutos, novos alimentos. E aí eles já começaram a trabalhar a sua inteligência, descobrindo que uma semente que ficava no solo poderia ser reproduzida. E assim começou a primeira agricultura. E aí o homem foi se fixando na terra. Um progresso do trabalho que trouxe a inteligência unida ao trabalho para dar a alimentação que era importante para as nossas existências. E assim nós vamos caminhando. Aí ele se viu também, naquela época, vamos imaginar nós, que havia uma grande árvore e tinha muitos frutos. Os frutos mais baixos podia se pegar com a mão, mas os frutos mais altos, eles queriam buscar os frutos que já estavam numa condição que não dava para apanhar com a mão. Aí usa-se novamente a inteligência. O homem começa a olhar ao seu redor e viu um galho caído, e desse galho caído ele faz seu primeiro instrumento de trabalho. Ele pega este galho e com o galho ele consegue trazer o fruto que estava no alto. O primeiro instrumento, a inteligência unido ao trabalho. E assim nós fomos progredindo. O homem começou a se fixar, foram se agrupando e fomos evoluindo. Até que chegou um momento que essa raça estava pronta para um novo momento. Nós nessa época, tínhamos um sentimento que tinha algo superior acima de nós. Era só olhar ao redor, a natureza, o sol, a lua, a chuva, o vento, mas nós não entendíamos como isso se dava. Então a gente acreditava que tinha algo superior que comandava tudo isso. Aí, numa necessidade até espiritual, buscaram dar aos astros um poder divino. E surgiu-se então vários deuses, representando o sol, a lua, para satisfazer um fortalecimento que todos nós precisamos. Então eles buscaram Deus, assim, deuses. Mas chegou-se um momento de que a humanidade precisaria de andar um pouquinho mais além, subir um degrau. E aí acontece e aparece quem? Que começa tudo, que fala do Deus único. Abraão, o Deus único. A sua descendência, ele disse que iria cobrir toda a terra, Deus prometeu para ele. Então Abraão traz essa vivência de que os ensinamentos do Cristo já começariam a aparecer nos Deus único. E isso foi se propagando, foi evoluindo. Esses ensinamentos do povo hebreu, até que se chegou num progresso e nós já estamos vivenciando nesse momento já uma outra etapa da nossa existência, que seria o que nós dizíamos dentro da doutrina, que nós colocamos dentro da doutrina, nós dizemos de que seria uma revelação. Então, Abraão trouxe o Deus único e Moisés traz uma revelação. Ele fala desse Deus único numa condição que os espíritos, o povo hebreu, estava sendo dominado, estavam cativos do povo egípcio, um povo que tinha muito mais conhecimento intelectual, mas não tinha muito conhecimento moral. E os egípcios acreditavam em vários deuses. E o povo hebreu, cativo, já estava até se adaptando a isso, esquecendo o Deus único. Mas, nas dificuldades que existiam, muitos deles clamavam a Deus a libertação do povo. Foram um tempo também de muitas dificuldades, né? O cativeiro. E quem surge? Surge Moisés.
Mas Moisés surge numa condição, todo mundo conhece a história de Moisés, da cestinha, da filha do faraó, né? Ele foi criado dentro dessa cultura, né? Mas ele não deixou de ter o coração hebreu. E ele sentia muito ver o seu povo sofrer daquela maneira. Então, ele pediu ao faraó a liberdade, o que ele não deu. Aí a gente conhece a história, tudo, mas chega um momento que isso acontece. E o povo sempre clamando a Deus, pedindo a Deus essa liberdade. Eles queriam ter a terra deles. E vem Moisés e promete que ele levaria esse povo a uma nova era, uma nova terra, que seria Canaã. E o povo então é liberto e vai para o deserto. E no deserto, aquele momento de que o povo até muitos ficaram contrariados com Moisés, porque eles tinham algumas regalias no Egito, mas acabaram perdendo isso. Então, o sofrimento fizeram até com que eles pensassem que até gostariam de voltar. Foi nessa época, nesse momento, que Moisés sobe ao monte Sinai e Deus mostra a ele os 10 mandamentos e ele desce. Ele desce e vê essa situação, o povo querendo novamente ser cativo. Aí ele coloca os mandamentos, ele faz toda uma programação com esses mandamentos e vai passando esse conhecimento. E como isso acontece? Eu estava até estudando, eu falei, nossa, houve uma primeira quarentena, nossa, e a gente não percebeu. Foram 40 anos no deserto que esse povo foi sendo trabalhado, gerações deixando a cultura que já estava impregnada neles pela morte e nascendo os novos espíritos, com mais possibilidades de sentir, por esses conhecimentos, a presença de Deus. Então, são 40 anos de transição para um novo momento. Conquistaram esse momento. Mas, como nós somos espíritos ainda muito inferiores, nos deixamos levar, esquecemos dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, todas as coisas que estão nos 10 mandamentos. E aí o que está acontecendo? Um novo momento dessa humanidade. Uma humanidade que volta a clamar a presença de Deus, o socorro de Deus. Estamos novamente cativos. Mas qual é o cativeiro? O domínio romano. Estávamos sobre o domínio romano e sofrendo novamente muitas dificuldades, passando por tribulações. E aí surge Jesus. Antes de Jesus, como eu dei a primeira parte, surge vários outros profetas. Elias está recheado de profetas falando de Jesus, do Messias. Ele foi identificado. Mas o povo não reconheceu Jesus, não é? Principalmente aqueles que conheciam a lei, aqueles que tinham já o conhecimento de Moisés. Porque se Moisés, mesmo sendo hebreu e pobre, ele nasceu num palácio, ele viveu num palácio, por que Jesus teria que nascer numa manjedoura? Pobre e humilde. Exatamente porque assim estava escrito. Então Jesus veio nessa humildade e traz essa outra revelação. Nós estamos buscando o que agora? Não uma Canaã. Ele promete o quê? Promete um reino de Deus. E onde está esse reino de Deus? Ele resume em 2 mandamentos. Ele resume os 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o segredo da nossa vida. E Jesus sofreu, não foi reconhecido, principalmente pelos poderosos, os Caifás, que sempre existiam e ainda existe até hoje. Jesus sofreu.
Mas ele disse que iria, com seus ensinamentos, que foram fortalecidos pelos seus apóstolos, que propagaram toda essa boa nova. Ele sofreu, mas disse que provavelmente a gente iria passar novamente, provavelmente não, iríamos passar novamente por tribulações. Mas ele não era para se preocupar, porque ele estaria conosco, o Consolador prometido. Então chegamos nesse novo momento. E hoje clamamos o quê? As religiões sempre são importantes. O Consolador prometido, nós sabemos que se identifica dentro da doutrina espírita. E nós sabemos que as religiões são importantes, todas elas são importantes, todas elas falam de Deus, falam do amor. Mas o que nós vemos hoje? Está faltando templos, igrejas, centros espíritas, falando de Deus e de Jesus? Não. Então o que está faltando? O que a gente vê agora, nesse momento que estamos vivenciando, uma passagem também de mudança. Agora é nova mudança. Uma mudança de posturas espirituais. Morais. Mudanças morais. Para evoluir o nosso espírito. Para conquistarmos esse reino de Deus. Que até então todo mundo achava que estava do lado de fora. Mas o reino de Deus está dentro de nós. Mas nós, com a evolução intelectual, com a ciência, nós fomos conquistando muitas coisas. Tanto é que eu estou falando com vocês de tão longe. O mundo está ligado hoje. Nós somos uma humanidade que não ignora mais as coisas. A gente tem o conhecimento. Então a gente sabe que estamos agora passando por um momento de transição. Então, e aparece um agente transformador. Porque até então nós estávamos nos transformando. Precisamos de novo de um transformador. De uma alavanca que nos faça reconhecer as nossas necessidades e para buscarmos novamente esse Deus dentro de nós. Porque somos filhos de Deus. Jesus falou, né? Vós sois deuses. Somos filhos de Deus e temos dele todas as virtudes. Então esse coronavírus, as pessoas colocam como se fosse uma coisa desesperadora. É o fim do mundo, é o apocalipse. Mas o que ele fez? Nós não podemos orar nos templos, nas igrejas, e nem nas casas espíritas. Mas se formos ver hoje, os centros, as casas, os templos vazios, mas nunca dentro dos lares se orou tanto, pediu tanto, clamou tanto a Deus para nos livrar do mal que nos está afetando agora. Então, esse vírus traz essa reflexão. Uma quarentena dentro de casa, um povo reunido, a família. Agora nós precisamos fortalecer nossas famílias para nos fortalecermos. Vivemos numa sociedade, a sociedade também faz parte dessa família. O Brasil, o mundo está precisando de Deus. Então nós estamos nos voltando para Deus. Parece que tudo está perdido? Não, tem mais uma passagem do Cristo que coloca o momento em que Jesus chama os seus apóstolos, eles entram na barca e vão para o mar. Jesus dorme com aquele balanço. Só que se avizinha uma grande tempestade e ela acontece. Entra água dentro do barco e mexe, tempo de virar, os apóstolos todos preocupados, desesperados. E olham para Jesus e vê, Jesus está dormindo nessa hora? Como assim? Acordam Jesus. E Jesus levanta, fala com o mar, acalma o mar e acalma a tempestade. O que essa passagem nos mostra? Passagem de um lugar para o outro. Então, sai de uma margem e vai chegar numa outra margem. É essa travessia que estamos fazendo. Então, Jesus, nessa travessia de um mundo de regeneração que nós vamos conquistar, saindo de um mundo
que nos trouxe muito conhecimento, porque foi uma escola para os nossos espíritos. Então, nós estamos indo para um mundo que vai ser regenerado e transformado, sim, no reino de Deus, um mundo feliz. Isso não é da noite para o dia, que como não aconteceu antes, não vai acontecer agora. Chico Xavier, numa entrevista que ele deu em 1971, na Rede Tupi, ele já falava que isso iria acontecer no programa Pinga Fogo. Ele falava que o marco seria o homem pisar na Lua, 1969. Ali se reuniu Jesus e os Espíritos e nos deram mais 50 anos para que a gente ainda tivesse a oportunidade de recuperar o que nós havíamos esquecido. Desde que não acontecesse uma nova guerra, uma terceira guerra mundial. E isso se encerrou em julho de 2019. Então, graças a Deus, nós cumprimos essa etapa. Mas isso ainda não nos transformou. Precisamos entender que só o progresso material não nos trouxe felicidade. Nós precisamos de uma felicidade que está na nossa alma. Precisamos, então, solidificar esses ensinamentos do Cristo. Ele falou, vocês não estão perdidos, eu estou no leme, ele sabe o que está acontecendo, ele está nos ajudando agora, mas precisamos nos ligar a ele. Sem esse desespero, precisamos... E a gente está vendo que o amor está nesse ambiente agora. Há desesperos? Mas não, há o amor acima de tudo. O povo se unindo, sendo fraterno, aquele que tem, auxilia aquele que não tem. Principalmente as comunidades, que têm dificuldade até de fazer quarentena, porque eles precisam sair para ganhar o pão do seu dia a dia. Então, estão sendo abastecidos com alimentação, auxiliados. A fraternidade, a caridade está acontecendo. Então, esse vírus faz com que a gente busque essa transformação. E isso nós estamos fazendo. Porque um mundo melhor agora. O que nós buscamos? Um mundo melhor, um mundo feliz. Ele só vai ser conquistado com esse trabalho interno de nós. Muito amor, muita paz a todos. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos e vamos adentrar com o seu amor, com a sua paz. Jesus guiando os espíritos de luz para dentro dos nossos corações, a nossa mente, para transformar os nossos sentimentos fraternos. Bons sentimentos, bons pensamentos, levando ao nosso lar, higienizando, limpando, auxiliando a todos que ali se encontram. Levamos também a toda a nossa vizinhança, levamos a nossas cidades, ao nosso estado, ao nosso país e ao nosso planeta Terra. Sabemos que Jesus está conosco e que Deus está no comando de tudo. Que assim seja.